Pessoal, a gente reuniu algumas perguntas que são feitas para os canais da Brecon, tanto no YouTube, no Instagram, no WhatsApp ou então até no TikTok, né? Essas perguntas são frequentes também nos cursos da Brecon. Então eu vou começar aqui para uma pessoa que perguntou o que é Planares, né? O Planares, eu vou deixar o link aqui do Planares, é o maior retrocesso na gestão dos resíduos da construção dos últimos 20 anos. Inclusive você pode até ler os nossos artigos no site da Brecon, brecon.org.br. A gente sempre fala que houve 10 anos de progresso e 10 anos de retrocesso. E o Planares, que é o significado de Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele apresentou um retrocesso ímpar, né, para a gestão dos resíduos da construção, em virtude do Ministério do Meio Ambiente delegar a responsabilidade de produção de política pública para a iniciativa privada. Então se reuniu lá 3 ou 4 entidades setoriais que cuidam de RSU, resíduos sólidos urbanos, né? Cuidam de aterros sanitários, e fizeram um plano tacanho, torto, sem começo, meio e fim. Para se ter uma ideia, nós estamos gravando esse vídeo em 2023, o Brasil recicla aproximadamente 30% dos resíduos da construção e demolição. Só que o Ministério do Meio Ambiente diz que nós reciclamos menos de 5% dos resíduos da construção. Faltou embasamento técnico, né? E faltou um pouquinho de sensibilidade por parte do órgão público, especialmente o Ministério do Meio Ambiente. Esse plano foi lançado em 2022 e a gente entende que há um retrocesso porque o Planares tem impacto direto nos planos estaduais de resíduos sólidos e nos planos municipais. Muitos planos municipais em 2023 já estão fazendo referência aos dados do Planares, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e os dados são totalmente confusos. Não há, por exemplo, noção de quantas usinas de reciclagem de entulho estão operando no Brasil. Para se ter uma ideia, só um exemplo do que acontece nesse Planares, eles dizem que existe mais usinas de reciclagem de entulho em Minas Gerais, né, do que no estado de São Paulo. Então existe uma tragédia, né? E isso naturalmente vai impactar. Vai levar tempo para que a gente consiga corrigir os dados do Planares, né? A gente espera que o Ministério do Meio Ambiente tenha sensibilidade e revogue, né, isso que é o maior retrocesso dos últimos 20 anos, porque isso é importante para a gente, porque o Planares, né, o plano, né, ele define como os estados e municípios devem, né, lidar com a gestão dos resíduos da construção, não apenas como resíduos da construção, como também como os resíduos sólidos, né? Então isso é importante não apenas para quem trabalha com reciclagem de entulho, bem como quem trabalha com resíduo sólido. Outra pergunta enviada para a gente é: qual é a área ideal para uma usina de reciclagem de RCD? Pessoal, existem diversos pesquisadores de 1980 até 2012, 2015, que apresentam uma noção bem precisa sobre a área, né, adequada para a reciclagem de entulho. Nos cursos da Brecon a gente apresenta uma área adequada para cada tipo de cidade, né? Uma cidade pouco adensada no interior, ela demanda pelo menos 20 mil metros quadrados, né? De forma que uma cidade, uma metrópole, né, como por exemplo São Paulo, só a região metropolitana são 22 milhões de habitantes, demanda uma quantidade maior de área justamente para lidar com os resíduos sujos. Então é importante que você tenha noção que o resíduo sujo, especialmente se você se dedicar a esse tipo de material, ele vai demandar muito mais área do que resíduo limpo. Veja bem, quando você tem resíduo sujo, e é importante destacar que o resíduo sujo tem que ser mais caro. Não faz sentido você cobrar o mesmo preço para entulho limpo e entulho sujo. Entulho sujo dá muito mais trabalho. Nós estamos gravando esse vídeo novamente, né, em 2023, e o preço da tonelada de resíduo sólido urbano, o lixo, é no mínimo R$ 150. Então o entulho sujo dá muito mais trabalho e você naturalmente tem que cobrar mais pelo entulho sujo do que pelo entulho limpo. E quando a gente fala de entulho sujo, imagine você fazer a triagem, né, a separação e naturalmente estocar esse material para colocar no caminhão, no veículo, para ser encaminhado para o aterro sanitário. Então, além de uma metrópole, né, uma capital, demandar mais área, caso você receba resíduo sujo, você vai demandar um pouco mais de espaço justamente para receber e para estocar esses resíduos. E é importante salientar também que a maneira adequada de reciclar, de triar os resíduos da construção, especialmente o sujo, é por mesa de triagem, né?
Mesa de triagem tem que ser elevada para que você consiga ter produtividade no seu processo. Outra dúvida enviada no vídeo sobre ARC e ARM, né? Antigamente, antes da BNT 15116 2021, nós tínhamos dois tipos de agregado reciclado. O ARC, agregado reciclado de concreto, e o ARM, agregado reciclado misto. E um usuário fez essa observação: me tira uma dúvida, posso usar o ARC para encher coluna, sapata e encher laje? Bom, de acordo com a BNT 15.116/2021, essa é a mais recente, você pode utilizar o agregado reciclado para fins estruturais que não seja, que limite, né, o uso até 20%. Né? Quando você mistura agregado reciclado e agregado natural, você tem um agregado composto. Então, para fins estruturais, de acordo com a BNT 15.116, barra 2021, você pode utilizar para fins estruturais apenas 20% de agregado reciclado. Então, se você tiver mais algumas dúvidas, você pode consultar a BNT e você também pode consultar o manual de aplicação do agregado reciclado. Se você é usina de reciclagem de entulho e não tem acesso, responda à pesquisa setorial Brecon 2024 e tem acesso à última versão do manual de aplicação do agregado reciclado. Ainda sobre o vídeo de ARM e ARC, não existe mais o ARC dessa vertente, né? O ARC virou ARCI e ARCO. ARCI significa agregado reciclado cimentício e agregado reciclado de concreto, ARCO. E o usuário fez uma pergunta aqui: bom dia, boa explicação, poderia usar ARC ou ARM para blocos de vedação? Sim, blocos de vedação você pode utilizar 100% de agregado reciclado. Muitas empresas usam agregado reciclado para reduzir a quantidade de agregado natural, né? Quando a gente fala de capitais, né, algumas capitais já sofrem, né, a interferência, a escassez, né, de recursos naturais, especialmente a areia. No caso da grande metrópole, né, São Paulo, se você pegar São Paulo, Campinas, Sorocaba, Santos, São José dos Campos, você tem agregado natural, andando 100, 200 quilômetros para chegar na capital. Então, essas empresas que fabricam bloco, né, elas preferem utilizar o agregado reciclado, pelo menos uma porcentagem. Elas podem utilizar 100%, mas elas usam uma porcentagem para reduzir a dependência do agregado natural. E aqui nós temos um comentário bem interessante que nós recebemos pelo Instagram sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Eles falam: as prefeituras deveriam fiscalizar o entulho. Existe um paradoxo, né? Raramente as prefeituras têm sistemas, né, de regulamentação do transporte de resíduos. Pouquíssimas cidades sabem quanto se gera de resíduos da construção, quem transporta e para onde vai esse entulho, né? A gente realiza a pesquisa setorial Brecon desde 2015 e a gente entra em contato com as prefeituras. E a maioria não sabe para onde vai o resíduo da construção. Então não se arrecada o imposto, que é o ISS, Imposto sobre Serviço, não tem o cadastro das empresas que transportam resíduo, né? E poucas têm sistemas automatizados para fiscalizar as caçambas, né? O resultado é 70% do entulho descartado de forma clandestina, criminosa, né? Então isso é obviamente uma parceria entre a agência governamental, ambiental, que faz o licenciamento dos empreendimentos, e a prefeitura, que está despreocupada, né? Não tem muito interesse em fazer a regulamentação do transporte de resíduos. Quando a gente fala de regulamentação, existe uma relação muito próxima, né, entre transporte e aterros clandestinos de entulho. A partir do momento que a gente regula o transporte de resíduos, ou seja, cria regras estabelecendo como se aluga uma caçamba, qual o tempo ou prazo permitido para alugar uma caçamba, os espaços que são permitidos ou proibidos, naturalmente a gente vai ter como resultado redução dos crimes ambientais. Não apenas redução dos pontos viciados, como também redução dos aterros clandestinos, ou pelo menos da movimentação nos aterros clandestinos. No vídeo sobre a maior usina de reciclagem de entulho do Brasil, aquela unidade que nós fomos visitar em 2020, da SBR Canoas, o usuário faz a seguinte observação, né? Quais são os prós e os contras de cada equipamento? Nesse vídeo aí você está vendo uma mesa de triagem, também está vendo antes da mesa de triagem
uma peneira trommel, né? Essa peneira trommel é um equipamento giratório, né? Ela é um tambor e ela lida muito bem com resíduo sujo, né? E nesse caso aí o layout está adequado, porque como eles recebem resíduo muito sujo, então eles conseguem tirar pelo menos o material fino antes, né? Como a gente sempre orienta, né? É muito interessante tirar o material fino e o material muito grande. Por exemplo, uma coluna, uma sapata, pedaço de concreto, enfim. Então você tira antes e facilita a triagem. Se você quiser entender como funciona uma peneira giratória, a gente fez um vídeo fazendo a apreciação desse equipamento, vou deixar o link aqui em cima, para você entender os prós e os contras desse equipamento, né? Ele é comercializado inclusive pela Envimate. Você pode obter informações assistindo esse vídeo e também acessando envimate.com.br. E aí, o que você achou desse vídeo? A gente fez esse compilado para dirimir algumas dúvidas, né? Se você tem interesse em entrar no setor, você pode fazer a sua inscrição para o curso de Gestão e Operação de Usina de Reciclagem de RCD. A próxima edição é atualizada em nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e também TikTok. E você que é usina de reciclagem entulho, responda a pesquisa setorial Abrecon 2024 e concorra a uma camiseta. Você é responsável pelo entulho que gera. Fale conosco pelo WhatsApp 11 3862 7118. Você que é transportador, faça parte do movimento de valorização da reciclagem de RCD. Esse movimento é único, né? E ele promete discutir a gestão dos resíduos da construção em caráter genérico, né? Falando do gerador, do transportador e também do destinatário. A Abrecon é sustentabilidade na construção civil. Vamos juntos. Um abraço e até mais.